Sabe quando tu vê no Instagram, no YouTube, artistas fazendo coisas diferentes que tu pensa, pá, vou fazer isso, e tu acaba nunca fazendo? Então, eu tinha uma lista bem grande e que ali tinha, por exemplo, pintar com café, pintar com moeda, e eu nunca tinha feito essas coisas. E nessa quarentena de 2020 eu pensei, tá, é agora que eu vou fazer isso. Então eu criei um desafio pra mim mesma que eu dei o nome de Fan Art Challenge, que o objetivo era me divertir nessa quarentena e não ser muito estressante. Então se eu não fizesse em algum dia não tinha problema. Então, depois que eu já tinha começado o meu desafio, eu fiquei sabendo de outro desafio de arte que eu achei muito interessante, que era o da Flamingos, que o tema era viagem sem sair de casa, e eu fiquei com muita vontade de participar desse também. Então eu pensei, por que eu não posso juntar os dois desafios e trabalhar com os dois? A inspiração da lista da Flamingos e as coisas que eu queria fazer da Fan Art Challenge. Então deu super certo, eu acho, a junção. E eu me diverti bastante, espero que vocês gostem e que possam se inspirar um pouco para fazer aquelas coisas que vocês já viram e que tem muita vontade de fazer, mas por algum motivo nunca fizeram. Então, como esse foi o primeiro dia do desafio, eu ainda não tinha tido a ideia de gravar, por isso não tenho o processo aqui. Mas o que eu basicamente fiz foi de desenhar em mim mesma 2 borboletas com caneta Bic. Acabou não sendo exatamente uma pintura, porque foi com caneta, mas acho que conta. Então decidi imprimir e colar no meu sketchbook a foto que eu tinha tirado do resultado, para ter uma lembrança mais física do que eu tinha feito mesmo. Pro dia do abstrato, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Meu único plano era pegar a tinta acrílica e pintar o que viesse na minha mente na hora. Depois que eu tinha feito essa primeira página, decidi escrever abstract na outra folha. Mas como podem perceber, a pessoa que é meio desligada esqueceu que tinha um T no final. E tá, tudo bem, né? Faz parte. Mas o que mais me impressiona é que eu demorei muito tempo pra perceber isso. Eu só fui perceber que tava faltando o T no final, quando já tinha acabado. E aqui está o T improvisado, porque não tinha muito mais espaço sobrando. Mas sempre se dá um jeito, né? E esse foi o resultado. Eu gostei bastante até, pra quem não tinha nenhuma ideia do que ia fazer. Esse foi um dos dias que eu mais me diverti. Primeiro fui buscar no Pinterest alguma coisa pra fazer, e eu amei essa ideia de derreter o giz com um secador de cabelo. Então eu fui lá tentar e eu realmente me surpreendi muito com a rapidez que ele derrete e que ele seca. Ele seca praticamente instantaneamente. Depois eu decidi tirar o excesso do giz e colar ele esmagado, porque eu achei que ia ficar mais bonito. E por fim, eu colori com marcadores o livro que eu tinha desenhado. A inspiração para esse dia, então, foi a lista da Flamingos, o dia 26, que era Culturas. Na minha cabeça fazia muito sentido fazer um livro com giz coloridos correndo dele, porque culturas nos trazem novas visões de vida e novas culturas. Então, na minha cabeça fazia muito sentido fazer um livro com coisas coloridas. Para fazer a colagem, eu fui pegando tudo que eu via pela minha frente na casa que era de papel. Depois de selecionar o que eu queria, eu fui recortando sem ter muito mesmo um norte do que eu ia fazer no final. Eu achei primeiro esse boneco de neve muito fofinho e aí eu fui recortando ele e depois pegando algumas coisas para colocar por cima dele, que eu achava que ia ficar legal. Depois escolhi um fundo para meu boneco de neve ficar. Essa imagem era de um antigo calendário que eu tinha, então é bom reutilizar as coisas que não tem mais utilidade
e criar alguma coisa com elas. Eu optei por estender o tema colagem para colocar adesivos também, então eu selecionei esses 3 para serem uns detalhezinhos a mais que iriam ficar bonitinhos. E eu tenho que admitir que esse foi um dos dias que, na verdade, eu mais me diverti. Eu realmente não esperava, porque colagem é uma coisa que eu raramente faço, eu geralmente gosto mais de desenhar, pintar, e eu não tava tão empolgada assim pra colagem, mas quando eu comecei, eu achei muito divertido. Esse foi meu resultado, digamos, um pouco estranho. Eu tenho um boneco de neve que tem asas de borboleta, ele segura uma bússola e café. Então, esse dia a minha infantilidade chegou ao pico, porque não bastasse eu criar uma imagem bobinha, como eu criei uma história bobinha pra ela. Então, esse é o Floco de Neve, ele morava em cima da montanha, onde era sempre inverno, e ele queria conhecer outras estações. Então, a fada, no caso a fada da Aurora, porque era o único adesivo que eu tinha, deu asas de borboleta pra ele, permitindo que ele conhecesse outras estações, e uma bússola que vai orientar ele nesse caminho. É bobinho? Eu sei, mas eu me diverti muito fazendo. Eu usei giz pastel oleoso nesse dia, foi a minha segunda vez usando ele. Eu tinha comprado não fazia uma semana, então ainda estava na época de experimentação. Mas eu gostei bastante, gostei como o giz oleoso deixa a gente mesclar as cores e como é possível pintar uma cor em cima da outra. Como eu tinha pintado o amarelo em cima do rosa lá no início. Para criar esse dia, eu me inspirei no livro Pó de Lua, da Clarice Freire. É um livro de poesia, mas ele é todo desenhado. É muito bonitinho mesmo. Eu adoro aquele livro, tem umas poesias muito bonitas. Eu recomendo para quem gosta de poesia e livros mais artísticos. Então, depois de ler esse livro, eu fiquei com muita vontade de ilustrar uma poesia que eu já tinha escrito fazia 1 ano, mais ou menos. Então, eu adicionei o dia Poesia Desenhada para minha lista do Fun Art Challenge. E esse foi o resultado já com a poesia escrita. O beija-flor se aproxima e com todo o amor se dedica a beijar a flor amada, e ela, tão delicada, se pôs a perder as pétalas douradas. A minha ideia para esse dia veio a partir de fotos que eu vi no Instagram, que eram basicamente desenhos participando e interagindo com o ambiente onde eles estavam. Então eles estavam participando da foto. Porém, eu tinha que fazer um desenho para minha cadeira de desenho livre da faculdade nesse dia. E é o desenho que vocês estão vendo agora. Então, o que eu pensei? Olha, eu posso juntar as duas coisas, eu faço o trabalho para a cadeira e depois eu dou um jeito de colocar ele em alguma foto. E foi isso que eu acabei fazendo. Depois que o desenho tinha ficado pronto, eu tirei uma foto dele, imprimi ele em uma escala bem menor, né? Comecei a pensar em como a minha bailarina poderia participar de uma foto. Então eu decidi fazer ela voando com balões, que eu acabei desenhando depois. E tentar tirar foto então ao ar livre. Como podem ver, não deu muito certo. Então eu olhei para o meu quadro da Disney e pensei, ela poderia estar voando na Disney, né? Por que não? E ficou assim a foto. Não era bem o que eu esperava do dia, mas no final eu gostei bastante. Pintar com café era algo que eu realmente queria fazer há muito tempo e eu nunca tinha feito. A inspiração para esse dia foi o item mapa da lista da Femingos. Primeiro eu tinha pensado em desenhar com caneta, mas depois eu pensei e decidi fazer com a minha pena de caligrafia e com nanquim, para manter, né, essa mesma linha de coisas antigas e tal. Realmente fazer com a pena de caligrafia é um pouco mais difícil e mais demorado do que com caneta, mas eu acho que vale a pena. Eu escolhi fazer um mapa justamente porque eu acho que combinava muito
um mapa com café e essa coisa de antigo. Eu fiz então um mapa que eu adoraria ter. Eu coloquei ali Hogwarts, Nárnia, Disney e o País das Maravilhas. Então, depois que eu colei o mapa do lado da colagem, eu me dei conta de uma coisa. O floco de neve está segurando uma xícara de café e eu pintei o mapa de café. Então, a minha infantilidade continuou e eu continuei a história do floco de neve. Então, quem pintou na realidade o mapa foi o floco de neve com o seu café, que foi por onde ele foi passando para conhecer as novas estações. Primeiro, ele estava no País das Maravilhas, onde era primavera, por causa das flores e tudo mais. Aí ele parou na Disney, onde era verão, porque Disney me lembrou o verão. Aí ele foi pra Nárnia, onde era inverno, mas ele não se importou porque era Nárnia. E por último ele caiu em Hogwarts, onde era outono, porque foi a estação que sobrou. E deu jeitinho, 4 estações, 4 lugares. E, né, eu que gostaria de ser o Floco de Neve pra esses lugares, mas... enfim, a gente fica só com as histórias. Pra quem não sabe, Blackout Poetry é simplesmente pegar uma página que já existe, pode ser de um livro, por exemplo, e criar uma poesia com as palavras do texto. Então, a gente risca as palavras que a gente não quer pra ficar só com a poesia criada. O texto que eu usei foi uma página do livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, e foi uma página aleatória que o destino quis mesmo. Examinando, cheio de desconfiança, solitário, acordando assustado. Se afastou, estava repleto de admiração. Nunca olhou curioso, não teve escolha, acordou. Caminhou, e no meio do caminho, acabara de deixar sinceridade. Realmente eu acho que essa poesia só vai ter sentido pra mim, mas antes ter sentido só pra mim do que pra ninguém, né? O Blackout Poetry eu acredito que é um ótimo exercício para desenvolver a criatividade, porque tu é obrigado a criar alguma coisa nova a partir de palavras que já existem. Então é um exercício bem interessante de fazer. Primeira coisa que eu fiz foi passar uma camada de base acrílica na pedra, porque assim eu ia ter uma superfície melhor para pintar. Eu usei de inspiração para essa pintura o dia 5 da Flamingos, que é a estrada. Depois que eu tava fazendo, eu me lembrei daquele poema do Drummond. Havia uma pedra no meio do caminho eu vi uma pedra, que na minha pintura seria meio que o contrário, não? Uma estrada no meio de uma pedra, mas enfim, acho que fica a interpretação de cada um, o que quer significar isso. E o resultado, pra mim, ficou bem legal. Eu me surpreendi, assim, eu gostei. Pintar uma moeda foi realmente um desafio pra mim. Eu nunca tinha feito uma pintura tão pequenininha como essa e descobri que eu gosto bastante de pintar coisas pequenas. Provavelmente eu vou pintar mais moedas no futuro. É um desafio bem legal, sabe? Eu recomendo. Minha inspiração foi da lista da Flamingos, Viagens Sem Sair de Casa, e o item era Topo da Montanha. Enfim, então esse foi o resultado. Eu acho que uma moeda assim pintada pode virar várias coisas, como por exemplo um bottom, ou como eu fiz, eu botei um imã e aí ela vira um imã. Espero que vocês tenham gostado, eu me diverti muito fazendo, deixou minha quarentena muito mais alegre esse desafio. E espero que eu possa ter inspirado vocês, talvez para buscar aquelas coisas antigas que vocês já tiveram vontade de fazer, mas por algum motivo nunca fizeram. Também aconselho a fazer uma lista dessas coisas que vocês gostariam de fazer e pega um mês e faz um desafio pra ti e faz elas.
pode ser agora na quarentena, enfim, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Tchau!